Não, quando você acha que está tudo perdido, né? Aí vem o resultado da eleição na Bolívia, né? Que está sendo tão legal, né, cara? Tão legal. Agora, é impressionante como nós estamos paralisados, né? Você não tem essa impressão? Eu tenho. No filme, a gente falou com o Chomsky, ele tem uma frase que me marcou muito, assim, que ele fala, cada vez que há um movimento pelos direitos humanos, em favor da maioria, né, como a gente viu nos últimos governos progressistas, vai haver depois um movimento muito forte contrário pelos donos, né, dos meios de comunicação, pelos que detêm os meios de produção, né? Nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo essa etapa, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, né? Houve um período de maior de progressismo e depois a gente vê, são ondas, né? Eu achei muito interessante, porque pensar assim dá uma perspectiva histórica que você fala, bom, sim, como você falou, estamos paralisados, sim, com certeza. A gente perdeu nem a batalha, a guerra da comunicação, né, nas redes sociais foi completamente perdida, e ninguém, pelo visto, está nem aí com isso ainda, né, do outro lado. Mas também me dá um certo alento de entender que o que tá acontecendo agora também você pode ver como um descalabro, que é de fato, mas também estão sendo plantadas, acho que as sementes do futuro, né? Os jornalistas livres, blogueiros, a mídia alternativa. Então, acho que todo esse movimento de destruição de tudo, eu acho que essa mesma energia vai voltar, né? A gente agora não sabe quando, mas provavelmente em 2, talvez 3 anos, e eu acho que vai ser na mesma intensidade, né? Essa mesma destruição, a gente vai, acho que pela primeira vez no Brasil, acho, espero, ouvindo, lembrando as palavras do Chomsky, né? Que vai haver um período de progresso muito grande também, né? Então eu procuro pensar dessa forma, porque se a gente fica olhando agora, realmente é desesperador. Bom, eu queria perguntar para você, porque o teu filme é devastador. Eu vou te falar, eu assisti assim, segurando, assim, sabe? Porque pô, é muito triste. Você vê os jornalistas todos que falam no filme, é uma tristeza, né? É uma assim, uma melancolia mesmo, quase um quadro depressivo, né? Quer dizer, todo mundo ali faz análises corretíssimas e tal, não sei o quê, mas você vê que tem um tom de luto mesmo, né? Uma coisa que você vê que as pessoas estão tristes, Sim. elas estão sofrendo, né? Quer dizer, e aquela frase do Greenwald falando que ele tem vergonha dos jornalistas brasileiros, né? Quer dizer, tem vergonha do tipo de jornalismo que se faz no Brasil. Isso é muito constrangedor, né? Você vê que está todo mundo ali sofrendo com essa coisa. Eu queria te perguntar, a gente chegou a trabalhar juntos na Folha. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente trabalhou numa época na Folha. Para você foi uma surpresa, num certo sentido, o grau de degradação da mídia brasileira ou você já estava esperando isso mesmo quando você começou a fazer o filme? Não, em nenhum caso eu estava esperando. Foi realmente assim um descalabro como eu assim nunca vi na minha vida. Eu morei também muitos anos fora, então também tinha referência de imprensa fora, né? E aí quando começaram as manifestações, em 2015, eu saí para filmar. Eu moro aqui perto da Paulista e eu saí para filmar, porque eu comecei a ver que assim, não, tem uma coisa estranha acontecendo, né? A forma como a mídia começou a tratar aquilo, e o que levou as pessoas a agirem daquela maneira, né? Muitos, ou acho que a imensa maioria, eu diria, são pessoas que foram manipuladas. Eles foram para a rua porque eles ouviram a história da carochinha, um partido político foi criminalizado e eles acreditaram que aquele partido político era a causa dos males do país desde 1500. Assim, nesse sentido foi uma surpresa e que me mobilizou a fazer o filme. Por outro lado, eu tive uma experiência que eu queria aproveitar para contar, que eu trabalhei, eu comecei, me formei aqui no Brasil, em jornalismo, e fui para a Espanha, né? Minha família é de lá, e eu fui logo depois. Eu trabalhava na CBN, logo quando eu ainda, 2 anos trabalhando na CBN, e eu fui para a Espanha como correspondente da CBN, e eu fazia também matérias para Globo News. Eu fui como freelancer, era o que me mantinha lá, né? E na época o dólar tava igual, o real, então era muito bom. Quando chegava o boletim da Globo News, eu usava a mesma notícia, mas tinha um formato diferente para TV e tal. E um dia uma pessoa me falou: Olha, Pablo, hoje você não precisa fazer o seu boletim, porque a Miriam já fez. Eu tinha 22 anos, sei lá, 23, né? E eu Miriam, falei: Pois é. Eu falei: Que Miriam?
como assim? Aí o cara falou, a gente não pode falar sobre isso, não posso te contar. Aí você fala isso para um jornalista de 22, 23 anos, cujo dinheiro depende daqueles boletins. E era interessante mesmo, porque eu fazia para a CBN e depois para a Globo News eles pagavam o dobro. Então eu ganhava relativamente bem para o tipo de freela que eu fazia, né? Porque era quase diário. E aí eu acabei descobrindo, me contaram um dia, né, uma fonte me disse lá da Globo, que falou, olha, a gente não pode derrubar o boletim da Miriam, quando a Miriam quer fazer, ela tem prioridade absoluta, porque ela tem um caso, ou teve um caso com o Fernando Henrique, eles têm um filho juntos, e a Globo mantém ela aqui. E falou inclusive o valor, o salário dela, não vou falar porque não interessa, mas a questão é que a TV Globo, a Rede Globo de televisão, mantinha uma jornalista amante ou ex-amante do atual presidente, com um filho, e era mantida ali, a fonte ainda me disse, eles estão mantendo a Miriam aí para não atrapalhar a reeleição. Então, assim, foi uma surpresa? Foi, claro. A forma como foi, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. Acho que nós, todos os jornalistas, né, também não... Acho que é difícil você ver um parâmetro no Brasil, um nível tão grande de manipulação tão descarada, né? Mas a partir daquele momento eu vi que tinha alguma coisa muito estranha na mídia brasileira. Como é que uma rede, eu moleque, né, 20 e poucos anos, como é que uma rede de televisão mantém uma ex-amante de um presidente em exercício atual que está concorrendo à reeleição, vai concorrer, e ainda fala, o objetivo é que ela não atrapalhe a reeleição. Então eu comecei a olhar, acho que a partir desse momento, 1998, 1999, eu comecei a olhar a mídia brasileira de uma outra forma. Então, é uma experiência que eu achei interessante contar, porque também foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa estranha. E eu sempre, também por ter morado fora, eu comecei a olhar a mídia com outro olhar, que foi o que eu procurei colocar no filme. Agora, Pablo, esse filme é devastador, né, para a mídia brasileira. É uma coisa trágico, né? Quando você coloca as manchetes, você coloca as capas da Veja, você coloca as chamadas do Jornal Nacional, ali é um exame de corpo de delito, né, que você faz, né? Quer dizer, o cadáver está ali, todo esfaqueado, no caso é o PT, é a Dilma, é o Lula e tal, o cadáver está ali e você está falando, a faca entrou tanto, enfim, é um exame de corpo de delito. O filme é um IML, é por isso que a gente fica triste, né? Porque é como se estivesse no IML da imprensa, né? A minha pergunta para você é a seguinte, como esse filme está sendo recebido por essa grande mídia? Imagino que vocês tenham tentado distribuir essa informação sobre o filme para toda a grande mídia, para a mídia alternativa também, por suposto, mas para toda a grande mídia. Qual tem sido a reação da grande mídia ao teu filme? Essa pergunta é ótima e a resposta é bem fresca, porque a gente tinha uma coletiva de imprensa hoje pelo Zoom. A coletiva caiu porque nem um único jornalista se mobilizou a participar, então a gente decidiu, por motivos óbvios, não fazer a coletiva porque não tinha ninguém. A gente mandou para tem uma assessora de imprensa ajudando na divulgação, é um filme de guerrilha, né? Um filme de baixo orçamento, então é tudo feito na base chamei uma assessora e vamos lá fazer, vamos. Então a gente traçou um plano, claro que a gente sabia que ia ser muito difícil que a mídia desse essa informação, esse tipo de filme, mas ainda assim a gente tentou, e ela me ligou ontem, preocupada, né? E falou, olha, Pablo, eu preciso te contar uma coisa, eu nunca vi isso na minha vida, eu trabalho como assessora há 20 anos, eu nunca vi isso. Nenhum único jornalista se mobilizou para falar sobre esse filme. Não me estranhou, fiquei um pouco assim, mas eu sabia que, falando, né, com vocês que participaram, com a mídia alternativa, pouco a pouco acho que ele vai entrando. O Camilo escreveu uma resenha super legal do filme, que o UOL prudentemente optou por esconder, né, claro, já que os frias são citados. Então, é compreensível por um lado. Por outro, mostra a dificuldade que a gente tem, né? Porque esse é o primeiro filme que fala sobre concentração de mídia no Brasil. Então, veja, você é uma baita jornalista. A gente está no Brasil em 2021. Então, a gente não tem hoje, no século XXI, ano 2021, a gente não tem um filme que fale sobre concentração de mídia. Mas como é que pode uma coisa dessa? Num país que foi a sexta economia do mundo, que hoje deve ser a décima. Então, eu acho que isso mostra, acho que esse dado, mais do que a coletiva, que por um lado é compreensível, eu acho que mostra
o tamanho do buraco mesmo, assim. Como é que só hoje é feito um filme sobre a mídia brasileira, né? Então acho que isso responde mais do que a própria ausência da coletiva, sabe? Não, é impressionante. Agora, esse filme é um pouco tributário daquele filme dos... Como é que chamava aquele filme lá que falava da Rede Globo? Muito além do Cidadão Kane. Muito além do Cidadão Kane. É um filme que vem no rastro, mas ele não era de fato um filme brasileiro, né? Ele era... Quem é que fez aquele filme lá, Muito Além do Cidadão Kane? Aquele filme foi feito... Eu vi na PUC esse filme. É um filme cult usado nas faculdades de comunicação. Foi feito pelo Channel, o Canal 4 britânico da Inglaterra, em 1993. Ou seja, a gente está falando de um filme que foi feito um quarto de século atrás. Né? E esse filme fala quase exclusivamente sobre o Roberto Marinho. Exato. E uma coisa que eu me dei conta outro dia é o título. Veja bem, Muito Além do Cidadão Kane, que é o símbolo da manipulação, né, mundial, digamos, né? Ele é o símbolo, né? Acabou ficando como o Cidadão Kane, acabou ficando como o magnata de mídia que tem escrúpulos. E o título do filme é Muito Além do Cidadão Kane. Então, acho que se você começar a pesar, você vai vendo que realmente tem alguma coisa muito errada. E eu dou graças a Deus que a gente teve a oportunidade, a sorte e o timing de fazer esse filme, porque a gente foi sendo feito durante a marcha. Você acompanhou, a gente estava lá filmando manifestações. No dia seguinte da manifestação, né, que a gente estava lá junto, do Ele Não, eu fui no Ele Sim, né? Então é um filme que acabou se tornando um retrato do que aconteceu, um fato histórico, assim, né? Sorte do filme, né? Um azar imenso para o país, porque o país, enfim, aconteceu o que está acontecendo, mas acho que o filme teve a sorte, o timing de retratar de uma forma muito interessante, eu acho, porque é isso, a gente estava lá no olho do furacão, estava acontecendo aquilo, a manipulação estava acontecendo, né? Eu acho muito legal isso que você falou, porque o Muito Além do Cidadão, que o Cidadão Kane foi um filme do Orson Welles feito para retratar o William Randolph Hearst, que era o magnata da mídia, o cara que inventou o jornalismo sensacionalista, né? Quer dizer, quase um sinônimo do jornalismo sensacionalista e tal. Agora, é isso, muito além é porque nós estamos, de fato, a anos-luz, né, daquilo. O Randolph Hearst parece um cara legal até, né? Quando você vê, assim, que... Claro que ele não era um cara legal, não era nada disso, mas é um negócio chocante, né? Que a gente tenha chegado a um... E, de fato, o Randolph Hearst, por mais que ele tenha... a impressão que me dá é que a manipulação do Randolph Hearst era aquela coisa... era o sensacionalismo, a excitação emocional e tal, mas ele nunca teve a capacidade de mobilizar as massas como aconteceu aqui no Brasil, né? Quer dizer, no próprio filme Cidadão Kane, você vê o cara ali comemorando o crescimento das vendas do jornal, né? Que ele vai mostrando ali. Então era uma coisa de dentro do jornal para dentro do negócio jornal, né? Agora, não, nós não tivemos só... Aliás, é o contrário, né? Quer dizer, é muito curioso, porque você mostra isso no filme, que essa narrativa da grande mídia, em vez de levar a grande mídia a se fortalecer no Brasil, acabou levando a grande mídia a se enfraquecer, né? Quer dizer, é isso, quer dizer, é diferente do Cidadão Kane, porque o Cidadão Kane era uma lógica de mercado, né? Vamos ser sensacionalistas, vamos bombar os escândalos, vamos bombar isso aí, para que o jornal venda mais. Agora não, agora foi uma outra coisa. Agora vamos mentir, vamos sensacionalizar, vamos não sei o que lá, para mobilizar um setor enorme, mesmo que à custa do negócio jornalismo, né? Quer dizer, isso que é incrível. A Abril faliu, a Folha hoje praticamente não existe, né? Quer dizer, ela é uma sucursalzinha do UOL, que é um negócio que, na verdade, não tem a ver com jornalismo, tem a ver com maquininha, né? Com dados, né? Com movimentação de dados, com provedores e tal, não sei o quê. O Estadão é uma falência sempre adiada, mas, enfim, sempre a gente está esperando que o Estadão anuncie a falência a qualquer minuto. O SBT, a Globo está
crise, demitindo todo mundo. Enfim, é uma loucura que eles fizeram tudo isso e, em vez de se fortalecer, eles se mostraram como isso que foram mesmo, um partido político. Por que eles fizeram isso? Não foi para ganhar o negócio, não foi para aumentar o seu poder como empresários e tal, mas foi mesmo para derrubar um governo. Eles atuaram como classe, como linha de frente de uma classe social, né? Acho que isso é muito interessante, né? Essa coisa, porque a imprensa brasileira está um caco. Eu acho que assim, eu tive uma aula, né, fazendo esse filme, foram várias aulas, né, e nesse sentido o Gessé deu uma aula, acho que como ele dá no filme também, mostrando que está falando de um grupo de matutos, de oligarcas cuja preocupação é extrair o máximo possível, é a mentalidade da casa grande e senzala, né, a oligarquia brasileira, ela é escravocrata e extrativista, então o objetivo é tirar o máximo por menos. Nesse sentido, eu acho que está perfeitamente alinhado com a cultura dessa oligarquia mesmo. É muito pobre, é muito superficial, a gente sabe, né? É a galera de Miami, enfim, é o pessoal que acha que isso aqui é para você extrair mesmo. Não é um país em construção, não é um país em desenvolvimento que cada um tem que acrescentar o seu grãozinho de areia e ajudar a construir. É um lugar para você explorar os pobres. Assim de si, isso. Entendeu? Então, eles estão fazendo mineração no Brasil, né? Que destrói a floresta inteira, tira a riqueza e vai embora, né? É isso que... Vai embora. É isso. Não é à toa que a família Marinho é a família mais rica do Brasil. É incrível. Não é à toa. É a família mais rica do Brasil. E há rumores de que eles estão começando a mandar o dinheiro para fora. Bom, se é que já não tem muito lá. Porque eles estavam em pânico com a volta do PT, isso eu percebi também no movimento, né? Eles estavam em pânico porque eles sabiam que eles tinham passado de todos os limites, né? Acho que o Gessé também fala em um momento, em qualquer país do mundo civilizado, a Rede Globo de televisão teria sido extinta, a concessão teria sido cassada. Mais de um fala isso. Então, eu acho que eles jogaram todas as fichas nas pedaladas fiscais, na manipulação orçamentária para tirar uma presidente que teve assim inúmeros erros, né, no segundo mandato, né? No primeiro mandato, segundo palavras do Delfim Neto, foi extraordinário. Então, ela fez direitinho, digamos, foi uma boa presidente. O segundo mandato foi um descalabro realmente, politicamente errou. E nesse momento a mídia, junto com outros grupos, né, aqueles jecas lá de Curitiba, eles resolveram atuar nesse momento pensando, acho que nisso, com essa mentalidade que é explicada pelo Gessé, né? A ideia agora é derrubar terra arrasada. Não importa se vai acontecer com o país, seja lá o que for, não importa, é terra arrasada. A gente vai derrubar, depois a gente vê, né, que foi a mentalidade. E o depois a gente vê deles era talvez o Serra, talvez o Aécio, né? De repente até o Luciano Huck, que é da casa aqui da Globo. Eles não contavam com que algo que já tinha sido mostrado ao longo da história, muitos e muitos anos antes, que é isso, quando você envenena você põe veneno na sociedade, foi o que eles fizeram, você joga as pessoas, você joga o ódio na sociedade e você caminha rumo ao fascismo, que é onde a gente está atualmente, né? Agora, Pablo, hoje a gente está vendo, a gente está assistindo esse aparente descolamento da mídia, da grande mídia, dessa mídia das 6 famílias, dos 6 Berlusconis. A gente está vendo o descolamento de parte deles, ou boa parte deles, do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, e eles o tempo inteiro dizendo, eu acho muito legal quando eles dizem o seguinte: o Bolsonaro e o PT são iguais, eles odeiam a Rede Globo, né? É muito legal a gente ver que a manipulação continua, né? Quer dizer, eles não falam mal do Bolsonaro sem falar mal do PT. A Folha faz isso também, fala, olha, essa radicalidade, porque nós somos fiscais do governo. No entanto, é óbvio que eles estão apoiando toda a política econômica que está sendo aplicada pelo Paulo Guedes, né? Quer dizer, eles são contra o Bolsonaro até a página 2, né? Quer dizer, porque, na verdade, toda a política econômica, que ao fim e ao cabo é o que vai determinar como as pessoas vão viver, eles estão apoiando irrestritamente, né? Quer dizer, as privatizações, essa coisa toda. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que eles estão, como que você vê esse aparente descolamento, que na verdade não é, né? Quer dizer, eu acho muito legal a gente ver
a Globo falando, chorando por causa dos bichos da Amazônia ou do Cerrado. Eu também choro, eu fico triste mesmo, porque é lógico, é uma tristeza você ver a floresta amazônica, o Cerrado, o Pantanal, tudo pegando fogo, os bichos sofrendo e tal, não sei o quê. Mas você vê os caras falando isso e no intervalo do Jornal Nacional vem o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Quer dizer, sempre que é o agronegócio que está fazendo isso, o agronegócio que está apoiando o governo Bolsonaro. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê esse momento aqui, ou em que essa parte dessa mídia é contra o Bolsonaro, vis-à-vis o que aconteceu com os governos do PT, com a oposição deles ao governo do PT. Eu acho que você definiu muito bem, né? É muito claro, numa frase, né? Esses grupos têm interesses que esse governo está colocando em prática. Então é um jornalismo de mentirinha, assim. A revista Piauí, cujos donos são banqueiros, eles colocam uma capa da ditadura, né? Insinuando que é um governo fascista. E a Folha e a Globo fazem alguma matéria, e a Veja coloca alguma capa, eventualmente, mas por trás eles não vão se meter como eles se meteram na época do PT. Então, para a gente é muito mais fácil perceber a manipulação, nesse sentido que a gente trabalha com comunicação. Mas falando para a pessoa mais leiga, que chega em casa, trabalha, liga a televisão, o Jornal Nacional, sai de casa, vê a Folha, vai ouvindo a CBN, essa pessoa não tem esse discernimento. Então é realmente muito difícil para ela falar assim, não, isso é papo de comunista ou de ativista revolucionário, né? Para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, compreensível de entender a manipulação, que realmente é muito difícil ver, eu sempre digo assim, para tentar, exatamente que nem você colocou, comparar os dois períodos. Então, tenta lembrar na época do governo Dilma, do segundo governo Dilma. Era uma tempestade midiática. Era uma tempestade, assim, modulada na medida em que eles queriam. Os pedalinhos do sítio do Lula, do amigo do Lula, ou não sei o que do amigo do Lula, não sei o que da Dilma, a Dilma tá louca, não sei o que. Era um nível, era uma tempestade mesmo, como se diz, um chaparrão, uma tempestade, era uma coisa muito forte. Agora você vê algumas reportagens. Então, encontraram cocaína no avião do presidente da República. Uma matéria, beleza. Olha, o presidente da República atendeu o interfone do prédio, do condomínio onde ele mora, no dia do assassinato da Marielle. Um sujeito, casualmente foi o que matou a Marielle, ele disse que estava indo para casa do seu Jair. E o seu Jair que atendeu e disse, pode mandar entrar. Aí você vê uma reportagem da Globo. Quase no dia seguinte um pedido de desculpa. Você não vê aquela tempestade, aquela investigação. Pô, será que o interfone nos condomínios, como é comum no Rio, se liga direto no celular? Que é muito comum, né? Você deve saber. Mas você não viu esse tipo de reportagem, né? Você não viu a reportagem se o presidente está mal da cabeça quando ele oferece cloroquina para as emas. Ou até porque está sendo oferecida cloroquina à torto e à direito, sendo que já se provou um remédio que mata as pessoas de infarte. Tem taquicardia, entre outras muitas coisas. Você não vê a tempestade. Você vê nos pedalinhos do neto do Lula que custaram R$1.500. Você vê de outras muitas formas que você fala, não é possível. Horas de Jornal Nacional, as capas da revista Veja, né, antes da Veja falir. Então, eu acho que é por aí. É uma tempestade modulada. Então, a manipulação, no meu entendimento, depois de fazer esse filme, se dá principalmente na forma de esconder a notícia. Então, é como se o jornal manipula escondendo a notícia. O jornal, nesse caso, o telejornal, tudo, né? Escondendo a notícia. Então, você mostra o que você quer mostrar para causar a reação que você espera. E, nesse caso, a mídia brasileira, falando, está se descolando, né? Por esse lado, sim, de mentirinha. Mas, por outro, ela foi muito longe. Ela passou, assim, muitos e muitos pueblos, como se diz na Espanha. Ele exagerou muito e agora eles vão pagar o preço. Eles vão pagar, pode ser que não agora, mas eles vão começar a pagar o preço e não vai demorar. Bom, a revista Veja já faliu. O Estadão, os Mesquita beberam, administrado por um grupo de investimento, né? A Folha é a maquininha do Peg Wall e dados, né? E tem a Home do Wall, que tem muitos acessos, mas que não sustenta o negócio. Então é sustentado por outras formas. Então o que você vê no final é um panorama em que existe um Grupo Globo, com um domínio completo da comunicação, como se o Brasil fosse um Gabão, um reino,
né? O monarca detém todos os meios de comunicação. Produtora de cinema, internet, de rádio, TV, jornal, revista, tudo. É como um polvo, sabe? Tá em todos os lados. E esse grupo vai pagar um preço muito alto, eu acho, se Deus quiser. Se Deus quiser, que é o que eles têm que fazer, pagar o preço pelo que eles estão fazendo com o Brasil já ao longo de muitos anos, né? Eu acho legal o que você falou, porque o filme mostra aquele negócio, aquela situação ridícula da gasolina baixando 2 centavos, que obviamente nenhum consumidor percebeu, mas a mídia brasileira comemorando a queda de 2 centavos ou 3 centavos, logo depois do impeachment da Dilma, a queda do preço da gasolina. E hoje a gasolina está aí, né? No governo Dilma eram R$ 2, agora são 4,60. Mas é muito interessante isso, porque isso aí, você vê que pega toda a semântica mesmo, né? É incrível. Os escândalos do Bolsonaro se chamam rachadinha, né? Mas na época do governo do PT era mensalão, quadrilhão, não era um diminutivo, era um aumentativo. E os canos de esgoto que apareciam no Jornal Nacional, saindo dólar e tal, não sei o quê. Agora, o governo Bolsonaro pode fazer o que quiser, pode pegar e gastar bilhões em viagens só durante a pandemia. Isso não é esgoto, isso não é nada, isso é uma notícia, que nem você falou. Agora eles são sóbrios. Na época do governo do Lula e da Dilma, eles eram isso, a tempestade. E mais, era tempestade não, eles induziram o país a uma depressão furiosa, né? Porque se acordava de manhã, assistia o Bom Dia São Paulo, o Bom Dia Brasil, e vinha a Miriam Leitão, sabe, com aquela cara de que a crise vai acabar com o Brasil. Aí depois você ia para o Jornal Hoje, continuava a depressão. Não, aí você ia trabalhar, e você ia ouvindo a CBN no carro. E continuava o Sardenberg falando que está tudo um lixo, que as perspectivas são horrorosas. Depois você via o Jornal Hoje. E no fim da noite você tinha o Jornal da Globo com o Jabor, né, falando. Quer dizer, era um. Cereja no bolo. É um negócio, assim, eu juro, assim, claro, e você também, certamente, a gente assistia todos os telejornais, e era um negócio assim que você acabava de assistir um telejornal, você estava assim, exausto já, né? Quer dizer, e aí você sabia que ia continuar porque ia vir outra loucura e tal. Então é isso mesmo, foi uma tempestade perfeita que eles causaram no Brasil e que eles são responsáveis por esse curto-circuito louco. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o teu filme não fala, e é claro que ele não fala propositalmente, da falta de reação da esquerda, né? Quer dizer, é meio impressionante, né, que você tenha tido um organizador coletivo, para usar o termo que o Lenin usava para falar da imprensa, né? O Lenin sempre falou que a imprensa era um organizador coletivo. E ela a gente viu que é. E, ao mesmo tempo, o PT não tinha nenhum organizador coletivo, né? Quer dizer, acabou de sair o livro do Samuel Weiner, escrito pela Carla Monteiro, que é uma grande jornalista, trabalhou na Folha também, e parece que é sensacional essa biografia do Samuel Weiner, mas o Getúlio sabia que era importante ter uma mídia que pelo menos falasse do outro lado. O PT nunca sacou isso, é impressionante. Você não acha impressionante que tenha havido tudo isso e nenhuma reação à altura? Eu acho muito impressionante, sim. E que até hoje você vê a Gleisi Hoffmann e outros que não dão a importância devida à comunicação na era da informação. Exatamente. Eu acho chocante, assim. Eu acho assim eu acho que se perderam. Tem a história, você deve saber a história do Zé Dirceu com a Globo, do empréstimo do BNDES, né? Resumindo, né, houve um momento, há rumores, né? Eu não ouvi, eu não estava lá, mas eu já ouvi de alguns jornalistas a narrativa de que a Globo estava falida por conta dos empréstimos em dólar e a única alternativa era fazer pegar um empréstimo no BNDES, empréstimo bilionário, e naquele momento era o momento de você acabar com essa empresa, extirpar.
no caso, seria dividida, né? Ou que nem nos Estados Unidos, por exemplo, vamos usar o caso dos Estados Unidos. O New York Times, o jornal, não pode ter a TV New York Times. Proibido. Eles até tentaram, apesar de ser a legislação ser muito clara. Por quê? Você não pode ter o mesmo jornal e uma TV na mesma cidade. É muito poder aquilo, né? E o Zé Dirceu, ex-revolucionário, supostamente conhecedor de todas as teorias e práticas, falou, não, a Globo é nossa, vamos auxiliar a Globo. A gente já tem a Globo. Acho que era uma discussão sobre a TV pública, né? Na época da... Não, a gente não precisa criar uma TV pública, nós temos a Globo. E salvaram a Globo. Eu não sei o quanto dessa história é verdade, mas eu já ouvi algumas pessoas falando. Eu também. Então, acho que isso mostra bem a visão... eu não sei nem julgar, nem quem sou eu para julgar, mas é um nível de desconhecimento da história que essas pessoas, elas tinham conhecimento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não sei responder. É um descalabro mesmo, que eu não faço ideia do que aconteceu e o que está acontecendo. Porque quando a gente ouve hoje as lideranças de esquerda falando, agora o Boulos está mudando isso. Mas se você vê os outros falando, você não vê uma vírgula sobre a questão de, e aí, o que vocês vão fazer? Né? É um contrapeso, não é que vocês estão perdendo, vocês não existem. É diferente. Quem está perdendo está no jogo, vocês não existem. A esquerda não existe mais, ela morreu. Então o que vocês estão fazendo na comunicação, na era da informação? Eu não vejo resposta, não vejo nada. Zero. Não, eu acho isso aí que você está falando uma coisa terrível mesmo, né? Porque você vê, como é que é possível que a gente tenha passado por tudo isso, visto tudo isso acontecer, e você pôs lá no filme uma cena que eu acho muito legal, que foi aquela manifestação do Ele Não, né? Aquela manifestação do Ele Não, o PT sabotou a manifestação do Ele Não. E depois, na campanha do Haddad, porque teve o Ele Não, era Ele Não Bolsonaro, e foi exatamente na campanha presidencial. E o PT, não sei se você reparou, nunca usou o Ele Não e nem cenas daquelas manifestações na campanha eleitoral, porque eles achavam que não poderia, que essa pauta feminista por direitos ia afastar os eleitores do Haddad. Então, você vê que um grande movimento social como o Ele Não foi sequer apropriado pelo PT. Isso é que é mais triste, né? Que eu acho que é uma falta de percepção mesmo do momento, da força daquele momento. Você vê nos Estados Unidos, ao contrário, tudo bem, perdemos por Trump, perdemos. Agora, o movimento feminista lá, nos Estados Unidos, o tempo inteiro é uma força anti-Trump. Na Argentina, o movimento feminista argentino é grande parte da vitória que teve o Partido Justicialista sobre o neoliberalismo. Quer dizer, em vez de tentar afogar, os caras estimularam que isso ia acontecer, que essa outra narrativa acontecesse. No Brasil, não. No Brasil, o PT pegou e falou, não, gente, chega de Ele Não vai pôr os homens contra nós. Olha a loucura. Então, por isso, nem se apropriaram daquilo. Eu não sabia disso. Não sabia. Mas acho que mostra esse descalabro aí de algum tipo de curto-circuito interno ali de todos. De repente, perderam contato. Acho que o PT perdeu as esquerdas, né? Perderam muito contato com a base, né? Acho que isso Exatamente. foi um erro clássico, assim. Mas aí isso mostra também um contato com, um nível de descolamento da realidade que beira o delírio. Como é que você não vai usar a informação hoje em dia com o que estava acontecendo, redes sociais já explodindo, já vinha acontecendo nos Estados Unidos, a gente já vinha vendo na Europa, então assim... Já tinha tido o Brexit, já tinha tido a eleição do Trump, quer dizer, já tinha tido a Ucrânia, já tinha tido... Não é que, olha, foi, meu Deus, apareceu uma novidade aqui. Não, quer dizer, já tinha, né? Quer dizer, a gente já tinha um aprendizado para poder resistir a isso. E, no entanto, não houve nada. Quer dizer, o que eu acho que o filme deixa a gente muito impactado é que, de fato, a gente assiste a uma derrota que praticamente sem luta, né? Quer dizer, isso é que
A gente foi para as manifestações, a gente cobriu, o povo foi, gritou, chorou. Tem aquelas cenas lindas do teu filme, que são aquelas pessoas chorando. Tem uma cena de uma mulher com a filha abraçando ela. Nossa, aquela cena é triste demais, né? No entanto, exatamente o que eu vi ali em Brasília no dia do impeachment. Mas foi uma derrota, era como se o povo fosse arquibancada, né? Quer dizer, ele não estava jogando, ele não estava no jogo, ele estava assistindo, ele estava como se fossem torcedores do Corinthians no dia de derrota para o Flamengo, entendeu? Quer dizer, a gente chorou, mas chorar não basta, né? Quer dizer, a luta mesmo, aquela luta que foi o que aconteceu na Bolívia, que é o que aconteceu na Argentina, enfim, isso a gente não teve aqui porque não houve essa organização, né? A impressão que eu tenho, né? Tem um livro muito legal que fala sobre a conquista como a Europa conquistou a África. O livro chama Dividir e Conquistar, que é uma frase que hoje em dia já está na boca de todo mundo, né? Foi isso. Eles dividiram para depois conquistar, dividiram a sociedade, né? Então a gente viveu um período no Brasil e está vivendo agora as consequências disso, mas acho que todo mundo. A gente estava numa época muito feliz, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, pô, finalmente, agora entrou nos trilhos, né? Agora a gente vai fazer Copa do Mundo, petróleo, Olimpíada, com todos os problemas, e não são poucos, muita desigualdade, muita corrupção, muito tudo, mas o país tinha entrado num trilho. Então tinha um sentimento nacional, tava, né? E de repente esse movimento houve uma ruptura tremenda, e passou a ser uma sociedade dividida entre pessoas que queriam a volta do exército, outras falando fora comunistas. Assim, mas do que vocês estão falando? Né? Eu fui na Paulista em 2015, fazer as primeiras imagens, que eu me sentia na Alemanha nos anos 30. Tinha gente ali pedindo a volta do exército, contra o comunismo. Eu olhava e falava assim, mas, ou seja, o que está acontecendo? Né? Então, acho que houve uma divisão. E agora eles estão, o governo Temer, que simboliza os homens brancos e velhos, a oligarquia nacional, eu acho que eles pegaram o butim, né? Falaram assim, bom, terra arrasada, destruímos tudo, agora a gente pega e agora continuam coletando, né, os restos, o que sobrou. Então acho que foi isso, foi dividir para conquistar, foi o que eles fizeram. Agora, Pablo, uma coisa fortíssima no filme, a meu ver, é a trilha sonora, né? As músicas são incríveis, pontuando aquele drama, puta drama, né, que a gente assiste ali na tela. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o desenvolvimento dessa trilha e dessa... é muito... Ela dá o tom o tempo inteiro, né? Quer dizer, se você tem alguma dúvida sobre o que sentir em relação àquelas cenas, a trilha te leva, né, naquele lance dramático mesmo daquele momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa trilha, como é que vocês chegaram a esse resultado. Quando eu comecei a pensar na estrutura do filme, eu logo vi que tinha um problema. Tinham vários problemas, mas o principal problema era que seria um filme chato. Seria um filme de 20 cabeças falando. Então, assim, eu tinha que fazer um filme, né? Ninguém vai no cinema, ou pouca gente vai. Você fala pro seu namorado, sua namorada, vamos ver um documentário na sexta-noite? Você fala, não quero ver documentário, quero ver um filme, né? Porque a pessoa quer ver emoção, ela quer relaxar. Mas, em última instância, na minha visão, é que as pessoas querem sentir emoção, né? E quando eu vi 20 cabeças ali, 21 ou 22, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer um roteiro com uma estrutura de filme e eu vou precisar de uma emoção que vai ser na música. Era muito importante. Então eu falei com o André Abujanra, ele entendeu que era um filme de guerrilha, fez um preço super legal pra gente e basicamente o Abujanra é um gênio. Eu não sei nem muito mais o que falar, assim, eu falei isso que eu falei para você, para ele, ele viu, né, o trailer, a pegada, e ele montou, eu conversei de cada capítulo, né? Olha, esse capítulo vai acontecer isso, tem um clímax, né? Qual é o clímax do filme? Tem um clímax no filme que é igual você vê em longa-metragem, em 3 atos. O clímax é quando o país vai pro buraco, é o impeachment, né? Por isso que você talvez tenha sentido uma emoção naquela hora, por isso tem as pessoas chorando, porque você fala, bom, fizeram e destruíram o país. O que vai sobrar agora? Um militar.
vai sobrar um militar, o Messias, literalmente o Messias, né? Isso já tinha sido visto nos anos 30, né? Isso já tinha há muitos anos. Então a música precisava dar esse tom. Então você vê uma batida militar na música, né? Você vê vontade de chorar, você vê, eu pelo menos chorei bastante várias vezes, várias vezes. Você chorou mesmo, é? Eu chorei antes, durante e depois. Eu chorei antes quando eu falei com o Gessé e a gente foi com ele no estúdio. Eu falei, Gessé, eu queria que você fosse um pouco ator, tal. Então a gente passou 4 horas no estúdio, lá ele vendo as manifestações, fiz ele ver a TV, liga a TV, desliga a TV. Ele no final não aguentava mais. Aí no final a gente sentou para tomar um café assim e ele começou a falar que ele estava indo para a Alemanha, ele ia embora. Tinha sido logo depois da eleição do Bolsonaro, era o primeiro turno, acho que ainda. E ele começou a falar, olha, Pablo, olhou assim para mim e falou assim, olha, Pablo, o Gessé é grande. É um cara grande, forte. Eu vejo aquele cara grande, forte. Olha, ele olha para mim e fala, olha, Pablo, essa é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida que fizeram com o Brasil. Aí eu não aguentei, comecei a chorar. Porque eu estava falando, eu estava vendo o que estava acontecendo e eu entrevistava as pessoas e você via, a parte mais fácil do filme foi falar com as pessoas, porque todo mundo com quem eu tinha acesso, ou tinha um amigo que eu depois me ajudou a ter contato, todo mundo queria falar sobre isso. Porque estava todo mundo tava entalado na garganta, pensando, o que vocês estão fazendo, né? Falando com a mídia, né? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão destruindo o próprio país, vocês não estão percebendo e tal. Então, foi um processo de parto, foi um parto, literalmente um parto. Inclusive, eu senti a dor aqui, assim, eu comentei com minha médica, eu tenho uma homeopata, eu falei, Glau, tá me doendo aqui já faz muito tempo. Você é dor de parto, você tá parindo um filme, né? Puta, que legal, cara, que legal, que forte isso. Agora, meu, como é que as pessoas fazem para assistir o teu filme? Como é que a gente tem que fazer para ver o filme? Porque ele me fala um pouquinho da trajetória dele nos festivais e tal. Ele foi para o Festival de Santos, né? Ele ganhou o prêmio em Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho e depois que você explicasse como é que a gente faz para poder assistir o filme, em que plataformas, onde e como. Tá bom. O filme, ele fez o que chama, depois de um filme, você coloca ele no chama circuito festivais, né? Que você vai fazer o filme ficar famoso. Você vai fazer o filme ganhar notoriedade. Ó, foi selecionado, né, para tal festival. E ser selecionado já é uma coisa, assim, muito difícil. Tem festival que recebe 3, 4 mil filmes. Selecionam 8 para competição. Às vezes selecionam filme só para alguma amostra à parte, né? Então é muito difícil. Nesse sentido, um filme de baixo orçamento, um filme feito como foi feito, ele foi para 25 festivais, né? Desses 25 ganhou 5. Dentre os quais, desses 25, ele foi para o Festival do Rio, foi para o DOC Lisboa, hoje, nesse momento, na verdade, agora são 10 da noite, está sendo exibido lá na Califórnia, no United Nations Film Festival, que é um filme grande, é um festival grande. Ele foi para 6 ou 7 festivais de direitos humanos. Ele ganhou o terceiro lugar em Cuba, um festival de documentários em Cuba. Ele ganhou um festival na Venezuela, são países que são muito citados no filme, né? E 3 aqui no Brasil. O último foi o Santos Film Festival, que ganhou melhor filme e melhor direção. E esse eu fiquei particularmente feliz, porque a gente concorreu com longas. Quando você concorre com longa-metragem, você está concorrendo junto com ficção. E está falando de orçamentos de 2, 3 milhões. Às vezes tudo bem, nem tanto, mas é uma outra produção. Assim, são filmes, né? E o filme ganhou dentro da mostra longa-metragem. Então eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, porque mostra que no final acabou sendo um trabalho, acho que de 7 anos. Se for pegar as manifestações de 2013 até 2019, acabou, eu acho que de forma muito muito objetiva, assim, muito factual. Estava acontecendo. Abre o filme com você falando, olha aqui, ó, eles não estão mostrando isso no UOL, eles não estão mostrando isso no G1. Né? Você acha normal isso? Né? Para mim, é a frase mais forte do filme. Porque aquilo é documentário na veia. Está acontecendo naquele momento. Ah, porque o diretor escolheu isso ou aquilo. Não. Aquilo é o que está acontecendo. A página do UOL não se deu ao trabalho de colocar a manifestação que estava no Brasil e no mundo inteiro. Assim de simples. E está retratado ali, né? Então... Acho que Agora, como é que a gente faz para ver o filme? para ver o filme.
Então, no dia 22, quinta-feira, depois de amanhã, ele vai para as plataformas Now, Vivo, iTunes, Microsoft e Look, tá? O filme vai ter que ser comprado, aí cada uma tem um valor, acho que varia de 5 a 14 reais, dependendo da plataforma, 15 reais. Eu confesso que eu não sei os valores, eles não passaram para a gente, mas também eles fazem o valor de acordo com a busca, muda de acordo com a época, o filme, né? E então nessas plataformas vai dar para ver a partir de quinta-feira. Então você entra nessas plataformas e aí você compra o filme, é isso, né? De 5 a 14 reais. Muito legal, muito legal. Legal, legal que a gente está conseguindo essa exposição, porque foi muito difícil conseguir, por motivos óbvios, distribuição no Brasil para cinema, acabou ninguém se interessando. O cinema em si é muito caro e eu dei graças a Deus, porque ia pegar bem a pandemia, ia ser uma calamidade assim, em termos de investimento para a distribuidora, né? Então acabou que virou um filme que eu acho que é um filme de guerrilha, um filme com um orçamento muito baixo. Eu fiz toda a produção porque não tinha dinheiro e também porque era mais fácil eu me apresentar para as pessoas. Então eu te liguei e falei, Laura, lembra de mim? Sou o Pablo, tal, então estou fazendo esse filme. Então eu fui dessa forma, indo aqui, ali, né? Então eu fui montando uma rede. Então é um filme de guerrilha mesmo. E acho que a distribuição agora está alinhado com isso, né? Não tem coletiva de imprensa hoje, eu não fiquei tão decepcionado, porque falei, bom, normal. Estranho seria se fosse fácil. Muito legal, cara, muito legal. Quer dizer, no fundo, você é parte dessa contranarrativa, né? Quer dizer, todos nós somos persona non grata da imprensa, na imprensa corporativa, na grande imprensa corporativa brasileira, é lógico, né? Claro. Porque essa imprensa que é a Casa Grande, nós não somos, nós somos outra coisa. Graças a Deus a gente é outra coisa. Graças a Deus a gente está tentando. Eu acho que, né, tem muitos colegas nossos e amigos que estão lá e estão fazendo um trabalho digno e honrado. É porque não tem opção, o cara precisa pagar conta, a mulher tem filho para cuidar, o cara, né, são pessoas que têm coisas, tem que trabalhar, fazer o quê? E é um monopólio, são poucos lugares, né? Mas eu, você e as pessoas que participamos do filme, de alguma forma, acho que a gente tem uma outra visão e procura, eu pelo menos vejo de uma forma construtiva. Então esse filme eu acho que tem que ser um legado, tem que ser uma contribuição para que as pessoas, principalmente estudantes de comunicação, vejam como funciona a manipulação. Um país não pode ser refém de um grupo oligárquico nunca mais. Isso não pode acontecer nunca mais. Tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Eu acho que o filme agora não vai explodir, né? Porque a gente somos a mídia alternativa. Então a gente está pelas beiradas, né? Onde que a gente vai? Que nem eu falei, o Camilo Vanucci fez uma resenha super bonita. O UOL escondeu. Eles esconderam a notícia. Então, assim, a gente tem que ir pelas beiradas. E vai chegar um momento, se Deus quiser, que esse filme vai ser um cult, como é hoje muito Além do Cidadão Kane, porque é um filme brasileiro. Um filme brasileiro, feito por brasileiros, né, com exceção de 2 ou 3, do Glyn, do Chomsky, do professor espanhol, e que é um filme que estava aqui no olho do furacão. Então, assim, eu espero que seja uma contribuição que fique para os estudantes de jornalismo, principalmente, para que vejam o que pode acontecer quando a gente tem uma imprensa do nível da imprensa brasileira, né? Muito legal, muito legal. Pablo, teu próximo projeto qual que é? Eu estou com um projeto que é um filme sobre desigualdade social, mais que isso, na verdade, é sobre meritocracia, sobre privilégios. Oba. Esse filme já está em fase final para aprovação e a gente deve começar a filmar. Mudou muito, né? Tanto a questão ideológica da Ancine, quanto a questão da pandemia, tudo está acontecendo. Imagino que a gente comece a filmar em junho, julho de 2021, daqui a uns 6, 7 meses. Então isso significa que vai vir porrada nos brancos, é isso, né? Olha, como diz tem uma frase, acho que é um ditado espanhol que diz: tem que gritar muito alto porque lá em cima não se escuta muito bem. É isso mesmo. Pablo, querido, olha, super obrigada, muito obrigada mesmo. A gente vai publicar essa entrevista amanhã e aí já vamos incentivar as pessoas, vamos dar os links dessas plataformas e tal, para que todo mundo possa assistir esse maravilhoso documento histórico
Queria te agradecer imensamente pela generosidade, pelo empenho de pegar e mostrar isso aí para... É isso, né? É um legado para as futuras gerações, né? A gente não poderia deixar que só eles contassem a história falsa que eles querem contar, mas a gente precisava contar a nossa. E eu me senti muito representada e eu tenho certeza que todas as pessoas que aparecem lá, essas 20 cabeças aí que você falou, se sentiram também muito representadas. Queria te agradecer muito pela sinceridade, pela beleza triste que você mostrou, mas que foi muito linda mesmo. Obrigada, viu, querido? Muito obrigado a você por ter me atendido quando a gente precisava falar com você, por a gente ter filmado, por estar dando espaço, por estar falando do filme, pelo trabalho que vocês fazem nos Jornalistas Livres, por esse movimento, né, que a gente falou, são as sementes de um país que é muito grande, muito forte, e essas vozes não só não serão caladas, como elas serão exaltadas. A gente vai gritar muito alto e a gente vai ser ouvido. Eu acho que é só o começo isso. Também acho, também acho. Também acho não, eu quero achar isso. Obrigadíssima, Pablo. Obrigado a você. Beijo, tamo juntos, você sabe. Qualquer coisa, tamo juntos mesmo. Obrigadão, beijão. Beijo, querida. Tchau.